Olá a todos, bem-vindo ao Meetup. Eu sou a Sara e comigo tenho aqui o Carlos, o António e o Fred, com o tema de blockchain e criptomoedas. Quem vai moderar a conversa é o Carlos que é responsável da negociação da operador do mercado ibérico da energia e é formado em gestão na Universidade Católica do Porto e profissional do mercado de capitais e percebe muito ou pelo menos muito mais que eu, de blockchain e criptomoedas. E pronto, desejo-vos a todos uma ótima conversa. Se tiverem perguntas, podem colocar no chat e eu vou estar atenta e sintam-se à vontade. Quem quiser, liga a câmera. É mais Sim, agradável. exato, e pode escrever ali no bate-papo, não é? Que é o que aparece ali, suponho que eu consigo ver. Então, boa tarde, sou o Carlos Novaes. Enfim, o meu interesse por este tema começou em 2013 e depois, mais tarde, lá para 2017, acho que estou a dizer bem, 17, 18, escrevi um livro, publiquei um livro e publiquei principalmente para organizar as minhas ideias, não é? O livro foi um exercício, ao fazer aqui uns capítulos e por passos, fui obrigado, enfim, a ir ao detalhe. Vou apresentar então os oradores. O Fred Antunes, que é CEO da Riel Fevre, licenciado em Filosofia e com Power MBA, e portanto vejo que tem aqui uma série de atividade empresarial com várias iniciativas e muito importante, é presidente da direção da Associação Portuguesa de Blockchain e Cryptocurrencies. O António Vilaça Pacheco, editor da editora Self, licenciado em Gestão, Organização e Gestão de Empresas, com especialização em auditoria. Também vejo que criou empresas e, portanto, tem aqui uma atividade empresarial e também publicou um livro sobre Bitcoin, também, mais ou menos na mesma altura, até creio, suponho. E um livro sobre teletrabalho e muito importante, tem 2 podcasts e um deles chamado Bitcoin Talks. Como me cabe moderar, e temos aqui 4 pontos, enfim, para nos guiar, demora 4 pontos, 15 minutos cada um talvez, mas com flexibilidade. Há aqui uma pergunta-chave, que é o que é o blockchain e criptomoedas, e que eu considero sempre um desafio. Eu fico sempre cheio de curiosidade em ver oradores novos a tentar resumir, dizer o máximo no mínimo de palavras. Acho que é um campeonato que todos os oradores sobre blockchain fazem uns com os outros. Portanto, eu vou ler aqui o que eu fiz aqui nestes minutos antes. Portanto, blockchain é um registro de transações organizado por blocos, validados e tornados imutáveis por segurança criptográfica, sendo esta, a segurança criptográfica, paga por comissões sobre as transações e a emissão de novas unidades de cripto desse próprio blockchain. Por isso é que nós ouvimos o Bitcoin será o rendimento que existe para pagar essa segurança criptográfica, e cada blockchain tem a sua própria unidade. Pronto, fica aqui como a minha tentativa, mas se calhar pedia ao António Vilaça, uma vez que tem um podcast sobre Bitcoin, para dar para fazer a sua. Ok, eu fugindo da parte técnica, porque nós podemos descrever a parte técnica de forma já longa, não é? E no livro, se calhar, falo no livro sobre como é que isso funciona na parte técnica, mas se calhar eu tentando respeitar a ideia de, no mínimo de frases e no mínimo de palavras, descrever, eu acho que o que é importante aprender imediatamente relativamente à blockchain é que se trata de uma forma descentralizada de gerir algo e uma forma que recorre a uma forma de consenso, que é uma forma inovadora, que até hoje não havia na sociedade nenhuma forma de consenso como esta, que é a blockchain em si. E isto permite descentralizar o poder, portanto, permite de alguma maneira não haver um círculo de pessoas que decide sobre a verdade ou sobre as consequências de qualquer coisa que tenha que ser decidida para um conjunto de outras pessoas. Portanto, é uma forma de governança, se quisermos dizer assim, uma forma de tomar decisões de forma descentralizada e, portanto, de uma forma
provavelmente a mais democrática que nós conhecemos. Isto é o que a blockchain em si permite. Eu concordo também muito com a ideia de que é necessária uma moeda, é necessária um criptoativo, neste Uma caso, unidade. uma Sim. unidade, para, no fundo, haver um compromisso com aquilo que está a ser feito em termos de blockchain, com aquilo que está a ser decidido. Não é? Eu compartilho inteiramente, e portanto é evidente que as palavras-chave de descentralização aqui e consenso é chave, e concordo com a novidade. Portanto, eu até acho que é a primeira novidade de forma de organização económica desde a criação das corporações, tipo no século XVI, XVII. Né? Estamos perante uma nova forma de organização económica e social. E não só económica, exatamente. E social, claro. E se quisermos usarmos termos claros, eu até chamo a governação anárquica, precisamente porque não tem uma hierarquia, não é? E precisamente porque tem um consenso, não é? E esse consenso permite separações, não é? Os chamados forks e splits, e quem quiser está, quem quiser sai e forma o seu, e portanto não tem uma organização económica vertical, e esse consenso é muito importante. Portanto, e eu passava a palavra também ao Fred para saber se concorda com estes focos. Antes de mais, boa tarde a todos, é um gosto muito grande poder estar presente e obrigado desde já pelo convite. Para quem não percebe mesmo nada, nem de tecnologia, nem de consensos descentralizados, a forma mais simples de explicar uma blockchain é, todos os que já tiveram contacto com um livro de atas, a blockchain não é mais do que a conversão de um livro de atas num formato digital, e que, em vez de apenas e só o conjunto de pessoas que assinam as atas validar, passam a existir um número infinito e ilimitado de pessoas que validam o que cada folha do livro de atas registra. E, portanto, todos que já tiveram contactos e visto que até uma associação de estudantes, a associação de estudantes é governada por um livro de atas, por decisões registadas no livro de atas, imaginem um livro de atas distribuído pelo planeta inteiro e que cada folha, cada ata tem um número, representa um bloco, e que esse conjunto de folhas pode ser absolutamente ilimitado, até milhões de folhas, e cada folha tem um conjunto de informação que é imutável, por um lado, e por outro lado fica pública e distribuída por todos os que a ela quiserem aceder. Portanto, diria, em termos de input, para quem nunca ouviu muito do lado tecnológico, blockchain não é mais que um livro de atas digital, com a habilidade de, em vez de existirem apenas só 10 ou 20 pessoas que olham para esse livro de atas e validam a verdade nela escrita, passam a existir milhões. E porquê é que é sempre necessário existir um incentivo económico? E se não existir um incentivo económico, não temos uma blockchain, temos sim uma Distributed Ledger Technology, uma DLT, que é um dos problemas principais, que muitas das vezes as pessoas que falam sobre isto estão elas próprias também equivocadas, é a diferença entre o que é uma blockchain e o que é uma DLT. DLT é uma distribuição em rede por um conjunto de nós que em última instância se conhecem entre si e que, se quiserem adulterar ou alterar ou reverter a informação contida, conseguem fazer. Numa blockchain, se não for totalmente descentralizada, deixa de se aplicar este nome, portanto não faz sentido aplicar-se o nome, e para que seja verdadeiramente descentralizado tem que haver um incentivo económico, alguém tem que pagar para que várias testemunhas se liguem à rede. E o pagamento às testemunhas é feito pela moeda da rede. Portanto, o mais importante não é a moeda é apenas e só para servir de incentivo económico a que nós possamos ser testemunhas. E como é que somos testemunhas no mundo digital? Ligando uma máquina. A máquina tem um custo de energia, alguém tem que pagar a energia, alguém tem que pagar a aquisição da máquina, e por isso mesmo existe um reward, o prémio, neste caso, através de um criptoativo. Se não existir criptoativo, não temos necessariamente nem a possibilidade de ter uma rede totalmente descentralizada, e portanto o princípio filosófico da blockchain perde-se e passamos a ter uma mera DLT que, se formos do ponto de vista tecnológico analisar, não é mais do que uma cloud unit, e aí não precisamos de blockchain para nada. Certo. Eu acho que estamos sintonizados. De qualquer maneira, para simplificar, não é? Estamos a dizer que é um registro que é transações, que eu costumo explicar, é uma transferência de uma unidade entre duas contas, como um NIB, não é? As pessoas têm NIB, já sabem fazer transferências entre duas contas, não é? E, portanto, quem envia
é porque tem uma unidade na sua conta e transfere para outra, e isso é enviado para a internet e pronto, este processo valida, não é? Um pequeno grande pormenor é que quem envia demonstra a toda a gente que sabe a password da sua conta de origem, não é? Do seu Sabe a nível. chave privada, não sabe, que sabe a chave pública, não Sim, sabe a sim, chave ele prova que a sabe, não é? Assim, de uma forma muito, enfim, direta. Pronto, isto que é preciso ter um registro, e esse registro, o histórico, tem que se pressupor que seja imutável. É esse o objetivo do blockchain, é ser imutável. E para isso precisa de segurança criptográfica, e para isso precisa de um incentivo, não é? Portanto, nós precisamos de transações, precisamos que historicamente elas estejam registadas, e mais uma vez de uma forma descentralizada, e por consenso, que se torne imutável. E esse é o grande salto que temos aqui, não é? Porque não há, não carece de uma auditoria, não carece de uma estrutura de validação, seja a que nível for, a não ser os participantes que se ligam à rede, vamos dizer assim, com o seu nó. No segundo tema que temos aqui, e é no seguimento, pergunta-se o blockchain para além das criptomoedas, que já foi de certa maneira apontado pelo Fred, não é? E eu não sei se o António tem alguma perspectiva sobre isso. Eu vejo muitas tentativas, mas não vejo, e vê-se às vezes até equipas de consultores e coisas assim, com algumas ideias que eu olho para aquilo e não sei bem se sabem, ou se sabem que sabem, ou se sabem que não sabem, ou sou eu que não sei, pronto, também pode ser isso. Mas o que é que pensas, António? Sobre especificamente blockchains que não tenham moedas? Bem, isto aqui, o tema é, o segundo está aqui escrito, blockchain para além das criptomoedas, não é? Existe vida de blockchain para além das criptomoedas, não é? Assim, em termos daquilo que estávamos a falar, de ser uma descentralização, não há, existe uma grande utilidade para a blockchain que não sejam criptomoedas, não é esta, eu acho que aqui o ponto que eu vou a seguir trazer e que vou concordar com a questão do Fred, que é uma coisa é DLTs, outra coisa é blockchains, concordo plenamente. A questão é, existe utilidade para blockchains que não seja para ser criptomoeda no sentido de ser moeda de pagamentos, não é? Existem inúmeras. A questão é acharmos que uma blockchain que nós criamos e que é centralizada e que, portanto, não tem uma forma de pagamento nativa dentro da sua rede, que é puramente uma blockchain que eu decido criar para lhe chamar blockchain e tratar de algum assunto que precise de órgãos decisórios. Se eu decidir fazer isto e não descentralizar a blockchain, isto não é uma blockchain. Se eu não decidir que é uma rede aberta à participação, porque a blockchain, por natureza, tem que ser aberta à participação, tem que permitir que quem quer participar, participe, seja também parte, como se fosse, o Fred deu o exemplo da associação, toda a gente numa blockchain faz parte da organização, faz parte da direção, toda a gente decide, toda a gente vota para decisão em igualdade, não há o diretor da blockchain, isso não existe. E não há direitos só um pormenor, diferentes. vota fazendo alguma coisa, não é? Ligando-se ao sistema, não é? Não há um voto, não é? Há uma participação, ou não, ou deixa de participar, não é? Pode não se ligar. Existe voto, existe possibilidade de voto. Em momentos críticos existe possibilidade de voto e é isso que permite às blockchains também serem evolutivas ao longo da vida, não é? Elas não são iguais para sempre. Algumas serão, outras não. Mas uma blockchain pode mudar ao longo do tempo e isso é votado. É votado pelos seus nodes centrais que têm direito de voto e que podem decidir minerar ou deixar de minerar ou votar. Por exemplo, a Bitcoin, por exemplo, aqui há uns anos dividiu-se, creio que em 2017, dividiu-se. E depois disso já teve outras forks. Cada vez que há um fork, os nodes votam seguindo uma instrução ou seguindo uma outra instrução. E, portanto, assim nasceu a Bitcoin Cash, por exemplo. Foi um fork grande e uma moeda ainda significativa que existe, a Bitcoin Cash. Existem outras não tão interessantes, a Bitcoin Gold ou talvez a Bitcoin Satoshi Vision, que também são forks da Bitcoin. O que acontece nos nodes é que passam o seu voto e depois passam a minerar aquela que eles seguem como achando que é aquela que devem trabalhar para.
Sim, eu só. Pronto, eu só. É só a questão do uso do voto e também eu acho que referiste a questão mais democrática. Eu acho que há aqui qualquer coisa de mais novo, não é? Porque nos anos. Eu, pelo menos, não é? Vejo estes processos, especialmente nos splits ou quando há necessidade de aprovar upgrades, como no Bitcoin está para acontecer não é? O voto, enfim, o voto é qualquer coisa, mas que só se demonstra depois fazendo qualquer coisa. As pessoas têm que fazer qualquer coisa no seu nós, no seu software, ou liga ou desliga, ou passa a reconhecer um fork e, portanto, porque passa a ter outra em cima de outro protocolo. É uma ação, não é? Mais do que uma Assembleia Geral onde se vota e as pessoas vão para ali, não é? Por maioria, não é? É mais uma vez o consenso, foge um bocadinho ao conceito de democracia no sentido de voto. É só esse pequeno pormenor. Eu não sei se o Fred concorda. Sim, mas antes de chegar aí, deixem-me só responder à outra pergunta anterior, que era blockchain para além das criptomoedas. Explicar o seguinte, antes de nós falarmos em criptomoedas, e este é um tema que se calhar eu até faço meia culpa, porque de facto quando registamos o nome da associação, registamos mal. Portanto, na próxima Assembleia Geral, até uma proposta que temos é a alteração do nome da associação, porque lhe chamamos Associação Portuguesa de Blockchain e Criptomoedas, erradamente. Portanto, assumo já a responsabilidade, mas foi em 2016, o tema ainda eram só criptomoedas, portanto, não existia mais nada. Mas a verdade é que, se nós formos olhar, hoje nós temos um grande grupo de coisas que se fazem com blockchain chamada criptoativos. Ou, para quem quiser utilizar o eufemismo e de um termo mais sexy, mais trendy, os ativos digitais. E para que é que serve a blockchain? A blockchain serve para além de criar e implementar criptomoedas, serve também para implementar outro tipo de ativos digitais. E esses ativos digitais podem ir desde a nossa cidadania, podem ir desde o nosso registro central de saúde, podem ir até ao registro predial, ao registro comercial, podem ir à transação e à rastreabilidade da produção de determinado produto alimentar, pode ir a determinado produto não alimentar, o transporte marítimo em contentores, o transporte aéreo na aviação. Portanto, tudo o que nós possamos atribuir valor digital automático e que precisemos de manter a integridade total desses dados, automaticamente nós temos um perfeito use case de blockchain. O que é que nós não temos um perfeito use case de blockchain? É em todos os momentos em que quisermos saltar do mundo digital, dos ativos intangíveis, para passarmos a querer registar numa blockchain o mundo material com ativos tangíveis. Porquê? Porque o problema do ponto de entrada é extremamente complexo de se poder resolver e ainda não temos hoje soluções absolutamente bem construídas para resolver o problema do ponto de entrada de cruzar o mundo material com o mundo digital. Este é, diria, o problema nuclear em 2021. Agora, do ponto de vista prático de implementação, eu poder-vos estar aqui 5 horas a falar de dezenas de aplicações práticas sobre ativos digitais, de que vão desde, e para quem nos está a ouvir, que é um público mais jovem, reparem, a música dentro do Spotify são ativos digitais, um vídeo dentro do YouTube são ativos digitais, o conteúdo jornalístico que cada jornalista escreve todos os dias para uma redação do jornal é um ativo digital. Os livros que o António e que o Carlos escrevem são ativos digitais se tiverem um formato digital. E para que esse livro não possa ser contrafeito e que esses artigos tenham de facto alguma verdade, nós precisamos de uma rede que garanta essa verdade. Sim, pegando nessa realidade, eu devo dizer que eu registrei o SHA-256 do meu livro no Bitcoin. Pronto, é porque a blockchain permite fazer digital, para a prova de existência de qualquer coisa. Dos dados. Sim, permite fazer a prova de existência de qualquer coisa, não é? Autenticidade. A existência naquele dia, naquele minuto, para lá. Aliás, fiz outra coisa, eu como gosto de teoria económica e eu gosto muito do tema da deflação que tem a ver especialmente com o Bitcoin, que é uma das críticas que fazem ao Bitcoin como possibilidade de moeda, e temos que pôr a ver aqui um capítulo ao Bitcoin. Eu não sou maximalista, mas sou quase maximalista, enfim, para dar a minha posição, mas na verdade sigo outros blockchains e visto noutras, portanto não sou totalmente maximalista e portanto sigo outras com interesse e vejo projetos engraçados. Carlos, deixa-me só dizer o seguinte, e é importante dizer, a Bitcoin de facto, ela não representa um concorrente do euro, nem de nenhuma moeda fiduciária soberana.
porque as moedas fiduciárias soberanas foram criadas e inventadas há mais de 2000 anos atrás, e a Bitcoin tem 10 anos ou 11 de existência, portanto é um conceito absolutamente novo. O que leva muitas vezes à confusão é que nós chamamos Bitcoin porque tem o termo coin, a tradução de coin vai dar moeda, e nós queremos confundir moeda digital com moeda eletrónica, com moeda fiduciária soberana, com criptomoeda. E, portanto, hoje a Bitcoin, ela é uma reserva de valor, um ativo de refúgio, uma facilidade de transação de valor a nível mundial de forma simples, objetiva e rápida, mas ela não competirá nunca nem com o euro, nem com o dólar, nem com outra moeda. Bom, permite manter a minha posição. Né? Portanto, até porque não serve para pagamentos de baixo valor. Deixa-me só dizer, eu pessoalmente sou bastante ortodoxo em termos de análise de moeda, portanto, eu antes de existir o Bitcoin já era pró-ouro, pró-prata, e portanto tenho uma certa problema estrutural com o conceito de banca central, de bancos centrais, problemas nos bancos, que é muito natural encontrar nos Bitcoins, pronto, mas eu faço parte dessa tribo. Mas hoje é engraçado, hoje é o dia em que foi, ou ontem, que foi noticiado que o Equador, Equador, não é? Equador El Salvador, será? El Salvador, aí estou a pensar no Equador. El Salvador adotou o Bitcoin como uma moeda corrente, ou seja, pelo menos retirou as barreiras que curso legal. existem. E, portanto, tem curso legal e fazendo parte do Legal Tender Laws, isto são coisas económicas, agora por acaso não interessa, mas pronto, pode assumir o pagamento de dívidas e de responsabilidades legais. Incluindo enfim, impostos. Portanto, é um passo como outro qualquer, não sabemos se vai ser significativo ou não, mas é evidente que isto ia aparecer em qualquer lado, algum dia, num país mais pequeno, no caso de El Salvador, passou pela dolarização. Enfim, isto foi só para o capítulo do Bitcoin, Carlos, enfim, porque é o primeiro, não é? Se calhar, Carlos, gostava só de fazer aqui um parêntese ainda no seguimento do que o Fred disse em termos de não concorrer. Eu acho que era preciso distinguir uma coisa, distinguir o que é exatamente valor e o que é exatamente moeda estatal ou moeda fiat currency de governos. Porque se num concorre, no outro não concorre, ok? Eu concordo com o Fred quando diz que não concorre com uma moeda governamental, na medida em que sabemos que os pressupostos de uma e de outra são totalmente diferentes. Correto. E que sabemos que uma poderá ser facilmente uma reserva de valor, quando a outra não vai poder ser-lo, e ainda mais com as políticas monetárias que estamos a ver aplicadas pelo mundo fora, não é só no Ocidente, é também no Oriente. Portanto, a política monetária está a impedir que qualquer moeda governamental possa ser uma reserva de valor, e portanto não compete na medida em que não é um instrumento governamental. Os governos não têm qualquer utilidade para a Bitcoin, não conseguem mexer nela, não conseguem manipulá-la, não conseguem fazer com que ela os ajude a gerir situações que sejam crises, que sejam resultados dos seus próprios erros, ou que seja o que for, e portanto, não conseguindo manipular a Bitcoin, ela não pode concorrer e eles nunca vão considerar o uso da Bitcoin para as mesmas funções. Ela não concorre como instrumento de manipulação da economia. E o Carlos também, que é das áreas de economia, sabe que a política monetária é uma das formas abusadas, que tem vindo a ser abusada. Sério, mas deixem-me fazer referência ao Hayek. O Hayek teve, enfim, o Hayek é um autor de economia, da área liberal clássica, sim, que tem uma coisa muito engraçada sobre uma entrevista, em que no final ele diz, sobre moedas, ele diz: nunca vamos ter a qualidade na moeda se não houver concorrência, e no final diz uma coisa engraçada. É evidente que, diz ele, que nunca vamos, portanto, ele parte do princípio que tem que aparecer concorrência, mas que nunca vai conseguir ser imposto, portanto tem que ser uma coisa natural, pacífica, um processo pacífico, mas tem que ser alguma coisa que os Estados não vão conseguir parar, e ele diz isto textualmente. Porque ele tem um paper muito conhecido, que eu próprio era crítico desse paper, porque ele falava da desnacionalização das moedas e qualquer entidade privada deve poder emitir, e eu que sou ortodoxo, um bocado ortodoxo, sou pró-ouro, uma entidade privada emitir, aquilo vai ter valor aonde e como, e o que é que controla a quantidade e o que é que dá confiança. De repente aparece Bitcoin, e eu que era crítico deste ensaio do Hayek, e aparece isto caído do céu. Isso para mim foi maravilhoso. Portanto, enfim, a minha perspectiva de facto é que o Bitcoin será cada vez mais, com muitas dificuldades, uma espécie de ouro digital e portanto vai para esta zona e vai começar e está a começar ou vai começar a induzir alguns choques na questão monetária. Podemos falar daqui a 20 anos ou daqui a 30 anos ou alguma coisa. Pronto. Isto para dar a minha perspectiva.
Agora, neste terceiro tema, acho que o Fred pode dar aqui a sua visão, porque é Portugal, não é? Portugal e o blockchain, não é? O que é que especifica, o que é que nós podemos fazer? E portanto, Portugal e o futuro das criptomoedas, pronto, está aqui, portanto, a associação é evidente que tem logo a palavra e todos nós queremos, independentemente das nossas, eu acho, perspectivas, porque nós sabemos que há, dentro desta comunidade, às vezes até, digamos, vamos dizer, rivalidades e embates de perspectivas até bastante fortes, e já temos assistido a algum, não é? O Nassim Taleb, o famoso matemático, está agora numa senda anti-Bitcoin, mas isto tem interesse de seguir isto, e é fácil seguir, porque até tudo isto no Twitter concentra-se muitas destas personalidades. Mas em relação a Portugal e o futuro das criptomoedas, o que é que nós podemos fazer, Fred? Eu vou insistir outra vez na substituição do termo criptomoedas por criptoativos, porque acho que do ponto de vista dos criptoativos o horizonte é substancialmente maior. Acho, acima de tudo, que aquilo que está neste momento a acontecer é, primeiro ponto, depois do aviso número 3/2021 do Banco de Portugal, começaram a surgir variedíssimos novos players, não apenas startups nacionais, mas também empresas internacionais a sediarem-se em Portugal e a poderem pedir licença de criptoativos, ou, segundo o Banco de Portugal, utilizando a sua nomenclatura específica, ativos virtuais, e pedir licença de ativos virtuais para operar no nosso país. Segunda questão, começamos agora a ver os bancos portugueses a moverem-se para poder oferecer serviços de criptoativos, nomeadamente em 3 áreas. Primeira, a custódia, porque a custódia é de facto um problema que às vezes, do ponto de vista maximalista, nós não o reconhecemos como um problema, mas para quem tem 10 milhões de euros em casa guardados numa ledger, isso é um problema. E o Satoshi Nakamoto, quando publica o white paper, ele não preveu exatamente qual é que seria a questão, ele resolve o problema do self-custody, mas depois, quando isto vale muito, o que é que acontece é que quem tem 10 milhões em casa e chega 3 pessoas com uma arma, apontam à cabeça do seu filho ou da sua filha e diz, dá cá as moedas. Portanto, quem é que resolve este problema? Portanto, os bancos podem ajudar a resolver este problema e, mais uma vez, participarem na geração de consenso, de coexistência, que é aquilo que nós melhor podemos aprender quando pensamos em blockchain. É exatamente aprender a viver em consenso e não em conflito permanente. Segunda questão, extremamente importante também, é os bancos poderem vir ajudar a resolver um problema da indústria ao dia de hoje, que é quem quer comprar criptoativos está dramaticamente exposto a exchanges online, que muitas das vezes não são regulados, que muitas das vezes fecham de um dia para o outro e as pessoas perdem totalmente os seus ativos. E os bancos, se tiverem responsabilidade, pelo menos podem ajudar a resolver parte do problema, porque quer queiramos, quer não, mesmo para os maximalistas que são contra bancos, se são contra bancos não podem depois ser a favor do Binance ou da Coinbase, porque acabam por ser bancos de criptomoedas, onde as pessoas deixam lá os ativos e, portanto, na verdade, estão a fazer exatamente a mesma coisa que faziam os anteriores. E, nesse sentido, eu prefiro substancialmente confiar mais num banco que prove uma determinada idoneidade do que confiar no Binance, que não sabemos bem onde é que é a sua sede social, e se um dia o CZ decidir fechar tudo, ele vai desaparecer com as moedas de alguns milhões de pessoas e não há nada a fazer, porque ninguém sabe onde é que eles estão, não tem qualquer regulação, não tem qualquer supervisão, portanto não se sabe nada do que é que aquela gente faz e parece que ninguém se preocupa muito com isso. Depois, numa terceira questão, daquilo que a indústria também está a evoluir, tem a ver com a questão dos pagamentos, ou seja, eu vi com muita satisfação a evolução da Visa para adotar uma stablecoin como a USDC, da mesma maneira que a Mastercard irá fazer o mesmo percurso, e portanto nós teremos aqui soluções a nível dos pagamentos extremamente simplificadas numa altura em que a economia digital também cresce cada vez mais e que nós temos a necessidade de fazer pagamentos muitas vezes cross-border e até fora da zona euro. E para quem tem alguma experiência nesse sentido, é fácil hoje em dia fazer micropagamentos, ou seja, pagamentos de 50, 100, 200, 10 euros, mas para quem quer fazer um pagamento para comprar um automóvel ou um imóvel, ou algo com um pouco mais de valor, as barreiras que o próprio sistema tradicional tem
são imensas e que via criptoativos conseguimos fazer muito mais rápido. Depois, para concluir e não alongar o meu tempo, porque isto tem que ser descentralizado sempre, uma quarta questão que eu vi com muita satisfação também, que foi a forma como, eu sei que já vamos falar dos NFTs, mas aqui não é bem dos NFTs, é mais da arte digital, a forma como a blockchain e os criptoativos vieram ajudar os artistas. Eu hoje tenho vários amigos meus que são curadores de arte digital e que dentro deste período de pandemia, onde, por exemplo, o pessoal, os pintores, que produzia quadros e que as galerias estiveram fechadas e era extremamente difícil comercializar os seus quadros, eu hoje poderia dar aqui o exemplo de 3 ou 4 amigos meus com quem eu privo regularmente, que são curadores de artistas digitais e que conseguem fazer dinheiro online para pagar contas, portanto conseguiram sobreviver através do uso e da implementação, uso da tecnologia blockchain, implementação de formas de arte digital que os ajudaram a sobreviver durante a pandemia. Portanto, diria que o futuro vai ser continuar a desenvolver estas áreas e muitas mais que por aí vêm, precisaria de mais tempo para poder falar. Certo. Só apontar que eu acho que os bancos têm todo o papel para oferecer serviços para criptomoedas ou para o Bitcoin mesmo como moeda, independente da dúvida que cada um tenha em relação ao seu papel e obviamente no domínio da custódia, e da transação, da aquisição e custódia. E portanto não vejo problema nenhum com a banca. E na verdade o que o Bitcoin traz, os criptomoedas, traz aqui na parte monetária é a facilidade da custódia própria, mas as pessoas podem fazer custódia própria ou pedir esse serviço prestado aos bancos. Só que a mera possibilidade de ter custódia própria, provavelmente, e estamos a falar já daqui a muitos anos, prevenirá de acontecer aquilo que aconteceu com o ouro. O que aconteceu com o ouro que é, enfim, uma unidade monetária por excelência, histórica e por boas razões, porque a sua produção é muito menor que o seu estoque total, enfim, porque lhe dá, portanto, dá-lhe estabilidade quantitativa, mas como o ouro tem que ser, por uma questão de segurança, posto nos bancos, os bancos concentraram todo o ouro existente, mais ou menos, é assim, em grandes palavras, prestando serviços também de transferência, e portanto davam para o seu serviço de transmissão, mas como o ouro ficou nos cofres dos bancos, os bancos puderam, no fundo, emitir moeda e depósitos para além das reservas que tinham, porque a custódia própria de ouro não existe, não é? Porque nós não queremos ter moedas de ouro em cofres. A possibilidade de self-custody das criptomoedas e do Bitcoin em particular retira essa fragilidade de concentração nos bancos. Pronto, esta é a minha perspectiva. António, em relação ao que se pode fazer em Portugal, e uma vez que os podcasts são muito úteis e no seguimento do Fred. O que se pode fazer em Portugal, eu por acaso há 2 semanas fui convidado pela Câmara Municipal de Lisboa para participar num círculo de conferências que tinha a ver com pensar o futuro da cidade de Lisboa. Naturalmente que o que eu trouxe foi uma ideia de uma regulamentação favorável relativamente às criptomoedas que permitisse trazer um ecossistema e construir um ecossistema e atrair empresas que são claramente, pelo menos é o que eu defendo. Acredito que outras pessoas pensem que existirão outras coisas que vão condicionar as criptomoedas e que talvez nunca venham a funcionar. Isto é uma decisão muito, muito pessoal, mas claramente os dados indicam isso. Quer dizer, nós temos alguns exemplos de algumas cidades ou estados ou o que seja. Neste caso já temos um país agora, neste fim de semana, El Salvador decidiu ser favorável relativamente a criptomoedas e a Bitcoin especificamente. As provas são que cada uma destas cidades ou estados que está a adotar uma atitude mais aberta está, em primeiro lugar, a atrair capital de uma forma significativa, está a atrair pensadores, está a atrair tecnologia, está a criar empregos e está a atrair pessoas que vão desenvolver tecnologias que são claramente à frente daquilo que nós temos. Eu aqui, já foi para aí há 2 anos, aquele Bloco Café, não é? Eu já fui lá uma ou duas vezes, agora me lembro da rua, que eu nunca me lembro dos nomes nada, mas pronto. Sim, conheço.
Eu surpreendi-me, porque uma vez estava lá e coincidiu, estava lá 2 programadores da Blockstream. Pá, eu estou aqui 2 programas da Blockstream, como é que é possível? Isto estava lá de chat e tal. Coincidiu estar lá e ele dizer, olha, estás a ver? Sim. São 2 programas da Blockstream. Eu disse, o quê? Estão aqui 2 programas da Blockstream. Isto já foi há 2 anos, não é? Portanto, que estão a atrair, estão. Eu acredito que, tal como Zug fez na Suíça e atraiu algumas das headquarters, portanto, das sedes de algumas das grandes empresas na área de criptomoedas, nós também poderíamos fazer alguma coisa. Eu não sei se é Lisboa, se é o Porto, se é o Algarve, se é o Alentejo, é qualquer coisa, mas acho que quem o fizer vai fazê-lo bem feito e vai abrir uma possibilidade muito grande de atrair. Claro que Lisboa sozinha não é capaz de tomar esta decisão porque não tem autoridade suficiente para criar todas estas medidas. Mas assim como na Suíça, Zug primeiro abriu as portas e agora já temos o Primeiro-Ministro, o Ministro da Economia da Suíça a dizer que isto não vai ser um Crypto Valley no Zug, vai ser um Crypto Country, não é? Temos o país a ir atrás de uma cidade, que era uma cidade pequenita, que não diz nada a ninguém conhecia Zug no mapa mundial, não é? Eu acho que podíamos e devíamos, se queremos ser atrevidos de facto e queremos ser disruptivos, porque isto disruptivo não é só uma palavra bonita, não é? Para nós aplicarmos para ser fashion. Ser disruptivo é de facto pôr em causa, é de facto arriscar, e disruptivo implica ruptura com o passado, ruptura com coisas que nós não vai ser fácil. Portanto, se queremos ser disruptivos, isto não é um sofá, não é uma linha de conforto. Ser disruptivo é desconfortável e, portanto, foi isso que eu quis trazer e é um bocadinho essa proposta que eu trago em termos de país. Eu acho que Portugal tem condições para fazer alguma coisa, mas se quer ser disruptivo, tem que ser disruptivo, não basta ir atrás ou ficar à espera, que é o que estamos a fazer, da legislação europeia e o que é que ali se vai decidir naqueles países que contam, e depois estamos aqui nós à espera para copiar e imitar. Ora, copiar e imitar nunca colocou ninguém na liderança de nada. E, portanto, eu acredito muito pouco em copiarmos os outros para achar que depois somos importantes. Aí é copiar bem ou copiar mal. E às vezes até podemos copiar mal. Portanto, eu acho que se queremos fazer alguma coisa em Portugal neste nível, temos que reunir pessoas e pensar as coisas. Não basta copiar. Acho que é preciso fazer. Sobre o que o Fred estava a dizer, aqui já não tem tanto a ver com Portugal, não é? Eu se calhar agora aproveito e sigo um bocadinho o vosso percurso da conversa, não tanto Portugal, porque acho que Portugal é isto, é preciso pensar. O que é que podemos fazer? Podemos fazer tudo. É preciso pensar, reunir, pensar e o que é que faz sentido. Mas a mim parece-me que ser receptivo a estas empresas, ser receptivo a esta área de economia, que posso dizer que é uma das que mais investimento está a atrair a nível mundial, isto é significativo. E se queremos posicionar-nos, em vez de andar atrás do comboio a querer apanhar a última carruagem, se queremos posicionar-nos é agora. É agora e já não é cedo, é agora, é para fazer. Temos Miami, temos o estado de Wyoming nos Estados Unidos, estão todos com atitude muito liberal relativamente às criptomoedas. E eu acho que isto é interessante de pensar. Relativamente a algumas coisas que o Fred falou de estarem a ser feitas, os bancos de facto, eu também já li que alguns bancos portugueses já querem oferecer criptomoedas e fazer custódia. E isto é um pau de 2 bicos, não é? Porque, de facto, eu acho que as criptomoedas são uma liberdade na medida em que nós podemos ter o nosso valor connosco e não tê-lo no banco, porque se eu for pedir o dinheiro que eu tenho no banco, se eu for lá pedir para levantar, eles não me dão. E, portanto, esta coisa de eles guardarem em segurança, eu tenho pouca fé. Pouca fé não é porque acho que estou a ser enganado. Pode só não guardar, mas deixa-me dizer isto, às vezes é só entendermos a custódia correta. Sim. A custódia tem 2 vertentes, tem uma vertente onde tu depositas as moedas, de facto, à guarda, à custódia do banco, ou o banco pode-te disponibilizar um vault digital, um cofre, onde tu guardas parcialmente uma parte de uma private key. Por exemplo, eu dou-te um exemplo simples. Certo. Mas Se eu não preciso de um morrer, banco para isso, não é? Ou seja, eu posso fazer isso com qualquer instituição que tenha cofres e que me garanta a segurança e tenha seguros. Ou com uma nova, não é? Sim, os bancos ou não com vão uma ter- nova startup que venha oferecer esse serviço. Exatamente. Ou seja, o banco não traz valor. Por ser um banco, não traz valor. Traz valor aquilo que nós presumimos que os bancos têm, que é seguros, resseguros e etc., que é a estrutura que sustenta a credibilidade, não é? Não, felizmente Portanto, eu acho a que- cultura da insegurança dos Mas bancos, os desculpa lá, bancos- eu acho que tem a ver com o tempo, ou seja, na última crise de 2000 e 2009, eu vejo como muito positivo que a desconfiança com os bancos tenha aumentado exponencialmente e o Bitcoin e depois o resto das criptomoedas aparecem neste contexto, não é? Desconfiança pelo sistema bancário e pela capacidade dos Estados, enfim, protegerem. Sim, mas os bancos trazem um acesso crucial para o crescimento da criptoeconomia, que são os fundos institucionais
e os fundos soberanos. E os fundos soberanos, os fundos institucionais, não vão meter qualquer tipo de dinheiro numa startup que foi inventada ontem. Os fundos institucionais e os fundos soberanos vão investir em modelos de ETFs com custódia feita por quem eles confiam. E nós, para podermos ter a criptoeconomia a shiftar o preço do ouro, ou market cap total do ouro, que são aproximadamente entre os 11 e os 13 trilhões de dólares, nós precisamos que esse capital de fundos soberanos e de fundos institucionais entre na criptoeconomia. E a única forma desse capital entrar em massa dentro da criptoeconomia é sendo que os players que eles conhecem lhes possam dar esse serviço. Se depois lá vão ficar ou não, isso não sabemos, porque eu não sou futurologista. Certo, mas estão a aparecer empresas de custódia, não é? Estão a aparecer empresas com serviço de custódia sem ser bancos, não é? Mas aí eu diria que, por consequência do que estás a dizer, os bancos são um bom serviço para os fundos estatais e etc. Para o civil, não vejo porquê, mas não vejo também nenhum mal. Atenção, se o fizerem bem e em segurança, é isto que se procura, não vejo mal nenhum. O que me parece é que não são competitivos, e era isto que eu gostava de dizer em relação à parte dos bancos. Não acho que os bancos da banca tradicional sejam competitivos num mundo onde um exchange parte muito mais à frente do que um banco tradicional neste mercado. Porquê? Porque é simples. A banca tradicional não é, por natureza, não é uma empresa tecnológica. Por natureza, não tem sequer a estrutura. Claro que podem contratar ao longo dos anos, mas não tem o mindset. E se nós pensarmos na banca tradicional... Pode ser uma Revolut, pode ser um N26... Claro, mas já são. Com outra agilidade tecnológica, não é? Claro que sim. Claro. A questão aqui é, nós vamos ter inúmeros players a funcionar com isto. O que estamos a adicionar é, os bancos tradicionais também vão ter criptoativos. Agora, o que eu queria trazer é, primeiro, a parte da segurança, já lá iremos, mas era a parte de, não me parece que sejam especialmente competitivos nesta área, e eles fazerem isso vai ser sempre com um esforço, e com um esforço muito maior do que qualquer empresa que tenha um mindset tecnológico, que os bancos não têm, e que vão levar anos. E esses anos vão custar muito caro, porque, como vemos, o ecossistema vai evoluir muito mais rápido do que aquilo que os bancos vão conseguir fazer na adaptação tecnológica. Porque neste momento, se nós formos para um mundo totalmente financeiramente digital, mesmo se formos para CBDCs, moedas governamentais que são criptomoedas de alguma maneira, mas centralizadas, mesmo se formos para aí, existirá uma dificuldade de adaptação. E, portanto, eu acho que os bancos vão ter aqui eu já o venho a dizer há muito tempo, até no podcast ou até no livro, os bancos estão a sofrer uma disrupção. É isto. E agora têm que acompanhar. E, portanto, estão neste momento a começar a oferecer criptomoedas. Acho que vão levar algum tempo a serem sequer inovadores em alguma coisa dentro do Sim, eu concordo. Há já uma ou duas entidades bancárias, eu acho que abri conta, já não me lembro qual é. Mas oferecerão um serviço que qualquer wallet oferece, e tem uma questão, é que as wallets oferecem isso gratuitamente, portanto eu não vejo onde é que o banco vai buscar motivação financeira, porque é daí que vem. Ponto de entrada, António, o banco, certo. É o player para competir com o Binance. Quem é que compete com o Binance neste momento? O Binance é um negócio de bilhões de dólares ao ano, e que os únicos que podem competir com o Binance a sério são os bancos. São os bancos e são os eu não acho que não há eu partilho da desconfiança do eu não acredito. Eu percebo a desconfiança do António e eu também partilho dela, mas a verdade é que ao final de 11 anos, a ver o que acontece no mercado de cripto, e com tanto scam e com tanto roubo dentro do mercado de cripto, porque eu vivi Criptópia, eu vivi Mercatox, eu vivi dezenas de exchanges que desaparecem de um dia para o outro. Portanto, nós sabendo que todos desaparecem, para mim, eu prefiro que exista um banco português que dá um exchange e que paga impostos no nosso país, do que toda a gente em Portugal continua a mandar dinheiro para o Binance sem saber porquê. Certo, a Interactive, mais um anúncio gera valor ontem nenhum para a economia portuguesa. A Interactive Brokers, mas eu acho que isso anunciou... pode ter, é uma pescadinha muito complicada, porque de repente estás de volta no mesmo sistema e as criptomoedas não serviram para nada. Certo. Isso pode muito rapidamente voltar a um sistema muito autoritário e rapidamente voltar a um sistema bancário onde os bancos voltam a dominar o circuito financeiro. Vamos passar ao termo, mas eu já agora fechava este com mais uma notícia que saiu ontem hoje. A Interactive Brokers, que é o
um dos maiores brokers, introduzem brokers americanos e por isso também mundiais, e no fundo presta serviços a entidades financeiras em todo lado, incluindo a bancos nacionais, não é? Portanto, enfim, quando um banco nacional oferece execução nos Estados Unidos, muitos deles vão através da Interactive Brokers, e a Interactive Brokers vai introduzir as criptomoedas agora nos próximos meses. Portanto, no momento que tiver isso no seu feed, estamos aqui a falar de APIs e um feed, simplesmente de execução, os bancos, todos os bancos que tiverem Interactive Brokers podem implementar esse serviço aos seus clientes. Portanto, eu acho que é uma notícia com algum peso para os bancos, mesmo os mais tradicionais, poderem oferecer pelo menos a execução, não é? Porque aquilo é um código como outro qualquer, não é? Em vez de comprar IBM, os bancos não vão vender tecnologia. O que os bancos vão fazer é faz uma claro, parceria com a BitGo ou com a Encourage ou com outra exchange qualquer, e automaticamente passam a vender os serviços para os seus clientes. E o que eu vejo disso de positivo é abrir o total addressable market. Em vez de ter os 2% da população mundial que hoje tem em cripto, passar a podermos chegar a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sem dúvida. E aumentar mas aí tenho uma questão. Repara, uma coisa é ter cripto sendo o que ela significa hoje. Se a cripto começar a significar que tens um sistema novamente controlado e centralizado pelos bancos, como sistemas... Isso nunca vai um banco oferece-te hoje um serviço que te cobra por serviços que não têm valor acrescentado, e é isto que eu ponho em causa. Sim. Estás preso num sistema financeiro do qual só dás proveito a uma quantidade de pessoas mínima, e na verdade tens o mundo todo a depender daquela centralização. Vamos passar para o tema, para o quarto capítulo, que é estamos de acordo, António. Estou de acordo contigo. Eu acho que sim, mas esta é uma boa conversa. O tema que vem com os recentemente célebres NFTs, portanto, non-fungible tokens, e eu sobre os tokens devo dizer, eu vejo aplicações na área financeira para blockchain como registro de transações, a Binance precisamente já tem o seu blockchain, e uma das coisas que está a fazer, acho eu, pelo que eu percebi, portanto já é possível comprar, sei lá, ações da Tesla através dos seus sistemas, e o registro de transações a transação fica registada no seu blockchain. Portanto, eu acho que as bolsas, eu sempre trabalhei em bolsa, trabalho numa, e vejo que isto tem mais a ver com a parte do clearing, o registro e o controle das transações e o settlement, né, conceitos de settlement e liquidação. Portanto, vejo potencial para o conceito de token num blockchain, seja ele qual for, provavelmente terá que ser dos rápidos, com altas performances, a passar a tokenizar ativos financeiros, e a negociação e o registro passar para estar num blockchain. Independentemente disso, os NFTs agora são uma novidade recente por causa da arte, mas eu creio que o Fred os dois poderão aportar. Eu vejo o NFT para algumas pessoas é incompreensível, portanto já há críticos dentro das personalidades-chave, enfim, da comunidade, não é? Quer dizer, o que é que interessa ter um NFT se eu posso copiar isto imediatamente, não é? E para já todo o valor é subjetivo, e eu professo a escala austríaca, a subjetividade é muito importante, esta escala de economia, e portanto tudo é subjetivo, e incluindo o prestígio, incluindo o facto de estar a adquirir um NFT emitido por um artista ou por uma entidade, e que fica certificado como eu estou a vender este pedaço que é valorizado ou não, e tem um valor por causa dessa certificação, embora ele possa ser copiado imediatamente, tal como temos a Gioconda, podemos ter aqui num paperwall do computador, mas a pintura em si vale não sei quanto, e nós conseguimos ter cópias quase perfeitas em casa das pinturas que são mais caras. Portanto, não sei, Fred, podes... Sim, em primeiro lugar explicar o que é um NFT, o que é um token não fungível versus um token fungível. Aquilo que é fungível é aquilo que pode ser acumulado em quantidade e não tem entre si próprio um fator de diferenciação direta. Aquilo que é não fungível é como nós todos aqui hoje nesta videoconferência. Cada um de nós tem características que faz de nós absolutamente únicos, e que, portanto, se nós nos metêssemos uns em cima dos outros, no limite seríamos todos uma acumulação de seres humanos, mas cada um era distinto entre si. Ora, numa moeda,
por exemplo, de 1 euro, se nós acumularmos moedas numa pilha, se forem 10 moedas, são 10 euros, elas não têm um caráter distintivo entre si. Mas se nós acumulássemos 10 seres humanos, eles de facto são 10 seres humanos, mas cada um é distinto entre si. Penso que é a forma mais simples de poder explicar o que é um NFT. Do ponto de vista das pessoas que criticam, as pessoas que criticam, eu respeito de facto as opiniões de toda a gente e esforço-me cada vez mais para compreender as opiniões de toda a gente. Mas às vezes há opiniões que ultrapassam o limite da minha compreensão e portanto eu já não consigo compreender. E também vos vou ser sincero, ao fim de tantos anos e tantas conferências, tantas leituras, até há pessoas que eu já nem quero mesmo compreender e digo logo à partida. E aquelas que eu não quero mesmo compreender, nem perder tempo nenhum a tentar lhe explicar, são aquelas que não conseguem perceber o valor emocional das coisas. Porque são as pessoas que de tal maneira já são tecnocratas num limite que não percebem o que é o amor e o que é que são as componentes emocionais para as pessoas gerarem valor sobre coisas. Eu vou dar um exemplo muito simples, para quem não percebe o que é o valor digital de alguma coisa. Se eu pegar e vos trouxer 2 garrafas de água do Luso, elas entre si são absolutamente iguais. Mas se uma das garrafas de água do Luso eu a abrir, a levar ao Vaticano e ela for abençoada pelo Papa, como água benta, eu vos garanto que a água do Luso, que se converteu em água benta, em nada é diferente na sua composição química, a não ser o Papa ter agarrado e ter feito 4 gestos com a mão, e esses 4 gestos com a mão vão atribuir logo o valor da água do Luso para pelo menos mais 100 vezes o seu valor original. E, portanto, quem não concorda ou discorda disto, não me importa a sua opinião, porque isto é apenas só um facto. Não é algo opinativo se está bem ou errado. Porque do ponto de vista da experiência pessoal, o que conta é o valor que cada um de nós dá a qualquer coisa. E o que eu estranho muitas das vezes é que esses críticos dos NFTs são depois as pessoas que têm charroncas velhas em casa, dos anos 50 ou 60 ou 70 e colecionam carros velhos e que simplesmente lhes atribuem valor. E porquê? Porque para eles aquele carro tem um valor imenso e para outra pessoa pode ser uma rosca de todo tamanho. Portanto, é muito importante que quando nós aferimos valor a um NFT, que nós consigamos todos perceber que o valor do NFT é atribuído por quem está interessado por ele, não para quem está desinteressado. Não está interessado, é evidente. E, portanto, quando nós debatemos o tema do NFT, a pessoa diz assim, eu sou contra. Ok, então a pessoa olha para o seu dia e vai à procura de uma coisa inútil que atribui valor. Pronto, e todos nós, na nossa existência, temos coisas inúteis do ponto de vista tecnocrata, mas que lhe atribuímos um valor preciosíssimo e que nós às vezes nem sequer conseguimos abdicar dele. Portanto, para mim é muito fácil, porque como sabem a minha formação em filosofia, os filósofos perdem tempo a perceber as emoções humanas e a perceber a forma como o pensamento é estruturado. Eu compreendo que do lado de quem não perceba muito do pensamento tenha dificuldade em perceber isto, mas nós poderíamos antropologicamente ir à procura de milhões ou bilhões de exemplos de tokens não fungíveis que o ser humano atribuiu valor, desenhou guerras, construiu guerras, mataram-se milhões de pessoas muitas vezes nessas guerras por pessoas que acreditavam que determinadas coisas tinham mais valores do que as coisas dos outros. Portanto, o tema dos NFTs sim tem valor intrínseco, porque se existirem uma pessoa a reconhecer esse valor, automaticamente tem valor, e quem disser que não tem, eu respeito integralmente, já sei que não vou vender um NFT a essa pessoa, vou vender a quem de facto o quiser comprar. Ponto final. E aquilo que acima de tudo é fundamental, só para concluir, que todas as pessoas percebam que o negócio dos NFTs é simples. É que no negócio dos NFTs, eu até a um determinado momento que eu tinha uma caderneta de cromos da Panini, eu tinha que vender essa caderneta de cromos da Panini num quiosque, e eu precisava que esse quiosque estivesse numa avenida porreira para ter muitas pessoas a passar e poderem comprar os cromos. Em segundo lugar, eu comprava os cromos e para os transacionar e trocar com amigos, eu trocava na escola e no limite o meu range, o meu scope de pessoas que eu podia trocar era muito pequenino. Com o blockchain, nós emitimos carteiras de cromos para o mundo inteiro e trocamos cromos com o mundo inteiro e geramos valor com o mundo inteiro, sem termos que ter a barreira da avenida, ou a barreira do quiosque, ou a barreira da nossa cidade, ou do nosso país. Nós criamos negócio no mundo inteiro. E, portanto, quem não gosta, eu percebo que não gosta. Mas aqui já não tem aquele argumento que não é moeda ou deixa de ser moeda.
Aqui é mesmo só, diria, por preciosismo e idealismo intelectual, até de algum certo baixo nível, com todo o respeito, mas de facto, dizer que os artistas não são artistas, porque eles agora decidiram ter um quadro digital em vez de ter um quadro físico, epá, acho que é uma coisa mesmo de quem nunca foi ao primeiro dia da primeira aula de Filosofia e História da Arte. Eu, como fui, e fui bom aluno em Filosofia e História da Arte, para mim é muito fácil de compreender isto. Sim, eu devo, pronto, eu gosto da parte de teoria económica, mas com uma concepção que nos ligue às pessoas e não a matemática e estatística e não sei o quê. Quer dizer, a arte é logo o primeiro, no século XIX, enfim, marxismo, a teoria do valor vinha do trabalho, a quantidade de horas em cima de qualquer coisa, não é? Pretendia-se, e até os autores clássicos fizeram esse erro, foram os primeiros a fazê-lo, não marxistas. Mas, quer dizer, a arte desconstrói isso, não é? Portanto, quando se olha para um objeto, não se vê quantas horas esteve lá a fazer, ele se calhar em 2 horas lá no meio fez qualquer coisa genial, ou há pessoas que o consideram genial e nem sequer tem nada a ver com o custo de produção, portanto, não há nada que tenha quase um lucro infinito como a arte, Carlos, não é? a arte, existem 3 áreas da nossa existência que são absolutamente subjetivas: estética, ética e metafísica. Não se discute de forma tecnocrata, discute-se apenas e só do ponto de vista da experiência pessoal do indivíduo. E do ponto de vista de quem mesmo assim justifica a questão da contrafação, é muito fácil de explicar. Porque Sim. basta nós termos uma namorada, com todo o respeito pelas senhoras, mas até vou elogiar, basta nós termos uma namorada a quem queremos oferecer uma mala da Louis Vuitton, e uma coisa é uma Louis Vuitton comprada na Avenida da Liberdade, na loja, e que nós pagamos o preço dela, e outra coisa é eu ir à feira qualquer mais próxima da minha casa, comprar uma Louis Vuitton falsa e entregar à miúda. Ela fica mesmo chateada, porque eu não lhe estou a dar uma Louis Vuitton verdadeira, eu estou-lhe a dar uma Louis Vuitton falsa, e ela até pode ser parecida com a Louis Vuitton original, mas não é original. Ou igual. Até pode ser igual. Nos sapatos, por exemplo, os sapatos Louboutin, os sapatos Louboutin são fabricados em Passos de Ferreira, como todos nós sabemos, produção nacional. Se eu for ao armazém Passos de Ferreira comprar uns Louboutin sem o símbolo da Louboutin, que são os mesmos sapatos, literalmente, que as pessoas pagam com o símbolo da Louboutin, os sapatos no armazém vão custar 150 ou 200 euros, mas os sapatos na loja, na Louboutin, podem ir até 5 mil ou 10 mil, dependendo da edição limitada que ali estão. Portanto, e agora quem é que vai aqui discutir se as pessoas devem ou não pagar 5 mil euros por uns sapatos versus 300 euros por outros sapatos? Ninguém, porque cada pessoa compra aquilo que entender com o dinheiro que lhe pertence. Certo. António, a tua visão. Estava aqui a ouvir atentamente e acho que o Fred explicou muito bem a parte emocional. Eu gostava de explicar o outro lado mais económico da coisa. Claro que o emocional é a base de tudo, não é? Porque estamos a falar da arte neste caso, mas podemos falar de outra coisa que não seja a arte. Vamos manter-nos na arte só para dar aqui um exemplo simples da parte monetária disto. Até hoje nós podemos comprar uma Mona Lisa, e quanto é que custa comprar a Mona Lisa? O original, são não sei quantos milhões, não é? Não sei se são 150 milhões. Não está à venda, não tem preço hoje. Pronto, é uma avaliação, mas não tem preço. Vamos tentar, então vamos mais para baixo, para um Picasso que custa, 5 milhões, vamos pôr assim. Salvatore Mundi, 88, pronto. Vamos pôr qualquer coisa que custasse 50 milhões e que é físico, é um bem físico. E porquê é que nós pagamos isso? Nós, na verdade, podemos imprimir da internet com alta definição, ou podemos ir lá e tirar uma foto com alta definição, imprimir, pôr na parede da nossa casa e vai ser igual. Ou nós podemos contratar um talentoso imitador que vai falsificar o quadro e que ninguém que nós conhecemos vai ser capaz de distinguir. Só os mais altos especialistas da arte é que vão conseguir distinguir uma imitação de um original. Mas a verdade é que a imitação deste artista não tem o mesmo valor do que o original, certo? Porque não é o original. Ora, isto é a mesma coisa colocada em digital, porque até agora não havia unicidade digital. O NFT o que vem fazer é tornar uma coisa digital única. É dar unicidade a uma coisa digital, que não havia até hoje. Eu tirar uma fotocópia a uma coisa, eu posso scanar, por exemplo, o meu livro do Bitcoin. Ele passa a ser um livro digital, mas ele não é nativo digital. Nativo digital é um livro que nasce na internet. O que é que pode ser nativo numa obra? Uma obra criada na internet. E agora alguém vai dizer a um artista que faz maravilhosas obras,
sei lá, pode ser no Paint, seja lá o que for, pode ser no Illustrator, pode ser no que quiser. Uma obra de um artista, só porque é digital, não pode ter um valor de único, não pode haver um original. Eu scano e vai ser de graça. Porquê? Eu não pago nada ao artista. Alguém acha que o artista está disponível para produzir maravilhosas obras digitais se não as puder vender? Se tiver que as oferecer? Nós andamos aqui a colocar fundos de ecrãs e coisas no nosso screensaver ou o que for. E pomos de graça. Isto é justo para um artista? Só podemos ter artistas que pintem a óleo, é isso? Não pode haver artistas que são artistas que fazem obras digitais. A aguarela já não presta. Já tem não que dá. ser óleo. Pá, o da aguarela tem que ser é óleo. Tipo que não pinta dá, muito quer bem. dizer, é claro que o original tem aquele valor e claro que o original tem que ser pago ao artista e claro que depois há cópias. Mas quem tem uma cópia, tem uma cópia. Quem tem o original, tem o original. E se isto não fosse diferente, também não tínhamos ninguém a comprar Picassos originais. Porque eu ponho uma cópia e é igual àquele senhor em Nova Iorque que tem o original. E ele deu milhões para aquilo. Portanto, ser original e ter o original do artista tem valor. E há N formas de tornar este valor ainda mais especial. Há N formas. Que são formas ainda mais emocionais, de termos uma dedicatória, de termos termos alguma coisa do autor. Isto é infinito. E, portanto, quem não percebeu que no mundo digital se acabou de criar unicidade, ainda não percebeu que isto é toda uma nova economia. Este é um ponto importante. Outro ponto que me parece relevante é precisamente a criação da sustentação destas pessoas. Eu, por exemplo, posso dizer, eu para as capas dos livros tenho que comprar imagens. Eu não posso ir à net. E lá porque é digital, vou à net, saco uma fotografia de algum lado que é gira e vou meter na capa do livro. Exatamente. Para mim, uma coisa digital custar dinheiro já é óbvia. Porquê? Só porque eu faço um uso comercial dessa coisa. E é normal que o uso comercial pague direitos. O que as pessoas não estão habituadas é que o seu uso particular e a sua posse também pague direitos a um autor. Mas aqui só está em causa esta coisa, que é pagar o seu a seu dono. Se a pessoa tira uma foto excepcional, nós não devemos estar a usar de forma leviana a foto dessa pessoa sem que ela receba nada por isso. Porque é assim que nós estamos a perder pessoas apaixonadas e artistas espetaculares e apaixonados e mesmo bons, porque não conseguem cobrar o seu trabalho, porque ele é constantemente copiado. E, portanto, Sim, eu acho que isto é o lado financeiro. financeiro. Mas o interessante, o que eu vejo no NFT é que eles, enfim, o sucesso recente dos NFTs passa para além da questão de direitos, propriedade intelectual e não sei o quê. É mesmo o valor, aquela certificação daquele autor chega para o comprador. Sim, ele sabe que tem um NFT emitido pelo autor. Percebem. Não tem a ver com copyright e não sei o quê, porque isso é uma discussão filosófica que eu gosto, e digo desde já que sou contra a propriedade intelectual, mas não sou contra os autores e a autoria. Mas isto é outra conversa, é para outro meetup. é filosófica. Portanto, o que eu achei interessante no NFT é que ali isto certifica que aquele autor fez aquilo e está a dizer, eu estou a vender isto, eu fiz este aqui. É o original. Está neste NFT, está aqui. E as pessoas compram e pagam o artista por isto. E está para além das questões... E paga quem quer. O que eu acho que incomoda as pessoas, e o Fred estava a falar de não perceberem, eu acho que o que lhes leva a não perceberem, primeiro é não quererem aprender, não é? Não vão à procura de perceber mais. E isso, tudo bem. Também que não vale a pena perder tempo a tentar explicar. Cabe-nos a nós, não é? Estamos aqui hoje também para isso, um bocado, não é? Para explicar coisas que... As pessoas que estão aqui querem aprender. Estão interessadas. Eu acho que o que cria uma grande barreira de rejeição é sentirem-se ofendidas com alguns valores com que foram confrontados com notícias sensacionalistas que pegaram nisto da pior maneira. E isto é mau serviço de informação, mas é o que temos. Há o problema maior de todos, que é a comunicação social. Mas pelo menos, pronto, criou barulho, eu acho isso... Criou barulho, mas levou as pessoas para o lado negro da força, não é? Como eu costumo dizer. Levou as pessoas para o lado negro. Deixa-me só dar aqui duas questões que eu acho que é importante esclarecer no seguimento que acabaram de dizer. É que o valor que a blockchain traz outros dois valores e resolve outros dois problemas ao autor, ao produtor do conteúdo, ao artista. Sim. O primeiro é que em contrafação é muito mais fácil fazer a contrafação de um ativo tangível, material, do que a contrafação de um ativo intangível. Ou seja, o digital é muito mais difícil de contrafazer do que o material. Segunda questão, que é, quando vocês compram um álbum de música, por exemplo, vamos falar ainda do tempo dos CDs, compra-se um álbum de música, e o álbum de música, nós pagamos o valor inicial,
mas quando vendemos a seguir, ou vou dar um exemplo mais prático, o exemplo do livro do António. Eu compro o livro do António, o António, enquanto autor, vai receber um royalty pela obra que criou e que escreveu. Mas se eu a seguir vender o livro do António no OLX, o António já não vai receber nada em mercado secundário. E se a seguir a pessoa que me comprou revender outra vez o livro e a outra revender outra vez o livro, na verdade o autor só recebeu a primeira vez, foi o first sale. E nos NFTs isso é possível. Nos NFTs o que nós implementamos é um royalty perpétuo, onde deixa de haver uma agência intermediária, deixa de haver a necessidade da editora, ou seja, em vez de ser a editora que recebe um fee e o autor um royalty, o autor tem a possibilidade de ir diretamente à rede, colocar a sua arte e receber um royalty perpétuo para toda a vida que aquele quadro, aquela expressão artística seja transacionada, o autor vai receber um fee, um pequeno fee, pode ter 1%. Nos livros tens o caso das livrarias de livros em segunda mão e etc, exatamente, que elas revendem um bem, mas que já não pagam nada ao autor. Exatamente. Exemplo. Tens esse Portanto, o negócio para a produção e expressão artística vai ser absolutamente disrompido, revolucionado nos próximos anos, porque vai valer a pena ser artista, que é o problema que hoje existe, que é o artista passa sempre fome. E aquilo que os NFTs vêm trazer e a tecnologia blockchain vem trazer é que agora abre-se um horizonte de possibilidades para que de facto uma pessoa, um jovem, que queira ter a criatividade exponenciada em arte, possa dizer e possa ponderar e dizer assim, bom, eu realmente tenho aqui uma alternativa a ser programador informático, que é claramente a melhor profissão onde se ganha mais dinheiro nos próximos 20 anos, é ser programador, versus ser artista. O gap é radicalmente absurdo, e se calhar com toda certeza, com tecnologia blockchain. Não, acima de tudo vai criar aquela diferença que existe hoje entre os grandes artistas que são muito bem pagos, claro, e depois aqueles que não ganham nada toda a vida. O que vais ter aqui é uma criação de uma economia, claro, que vai haver muito mais gente no meio desta tabela em que podem ter um rendimento digno. E hoje não tem hipótese nenhuma. Ou são grandes artistas ou não são ninguém e vão passar fome. E o acesso às editoras e à máfia que está por trás das editoras, as grandes editoras. Sim. É um canal de distribuição completamente alternativo, completamente alternativo, que vai abre muitas portas. Tens as leiloeiras, não é? Tudo o que é intermediário, enfim. Sim. Há problemas, mesmo na centralização dos intermediários, não é? E portanto, com a descentralização. Sara, não sei se queres perguntar se alguém quer intervir ou fazer uma pergunta, ou eu vejo aqui no chat, não propriamente perguntas, mas comentários, não é? Sim, há aqui uma do Luís Martins que pergunta da Ethereum, não sei se é sim, do Ethereum. É uma criptomoeda, entre outras, é a segunda maior. Eu acho que há muita coisa em aberto, muitas coisas foram conseguidas já e está suposto conseguir mais, e serve de suporte, pode servir de suporte a NFTs, como serve, e para muitos outros projetos. E portanto eu acho que tem uma direção diferente do Bitcoin, enquanto o Bitcoin está totalmente focado em ser um meio de troca, enfim, reserva de valor. Eu acho que aparece como consequência da expectativa de vir a ser adotada, ou da adoção cada vez ser maior. O Ethereum tem outros objetivos e muitos blockchains têm objetivos diversos, não é? É por isso que isto é muito interessante seguir o mundo dos blockchains, porque há muitas tentativas, umas com mais sucesso, menos sucesso, e ideias novas, não só de blockchains diferentes, mas eu acho que vai começar a haver, como é o caso do DFT, que eu acho que isso que traz, que é, pronto, ok, já há aqui uns blockchains bastante razoáveis, que há aqui uns com características diferentes dos outros, mas agora o que é que podemos fazer com isto, não é? Pronto, os blockchains já existem, já é um pressuposto, já existem uma série de blockchains com qualidade suficiente para pensar o que é que isto pode fazer, não é? E portanto os NFTs já passa para além. O NFT, vamos tirar partido dos blockchains, não é? E um NFT pode ser emitido num blockchain em particular, ou emitido em vários blockchains, dependendo dos objetivos finais. E pronto, o Ethereum, enfim, é o segundo caso de maior sucesso, e não sei se há mais alguma coisa a afirmar sobre isso.
Se acham que Portugal tende a adotar as criptomoedas como pagamento de produtos e serviços? Portugal já adotou, só depende apenas e só dos lojistas e dos comerciantes de poderem aceitar pagamentos por cripto, porque embora os pagamentos, a Bitcoin não tenha curso legal, ou qualquer outro criptoativo ou criptomoeda, a verdade é que não é ilegal. Portanto, qualquer loja que queira aceitar pagamentos pode fazê-lo. Sim. Aliás, até tem, como é que se chama agora aquele site que agora não me estou a recordar? Há um site, ajudem-me por favor, há um site que tem a lista. Havia um, que não sei se é esse, mas CoinMap, havia um que eu incluí no livro, que é o CoinMap.org. Sim, o CoinMap indica os sítios, sim. Eu em Madrid fui a um bar para pagar, fui lá de propósito para pagar. No CoinMap já, aliás, todas as semanas cada vez há mais sítios a aceitar pagamentos por cripto. Aqui em Portugal não vejo muitos, mas pronto, se calhar estou distraído. São garantidamente mais de 100, serão muitos mais, 100? mas no CoinMap tem para aí uns 100, não estarão lá todos. Agora, eu conheço mais sítios que não estão lá e, portanto, há muito mais de 100, garantidamente. Sim, até aos poucos começa a chamar a atenção, até porque há já bastante store of value de pessoas que investiram e ganharam algum dinheiro com bitcoins e provavelmente gostam de gastá-lo em sítios com bitcoin, não é? E portanto, eu quando posso procuro e, enfim, não sou obcecado por isso, mas... A pergunta se calhar era mais dirigida: quando é que Portugal faria algo como El Salvador, não é? Algo como aceitar pagamentos de impostos e outras coisas em cripto. Sim, isso não estou a ver, não estamos a ver. Logicamente tinha que aparecer num país como El Salvador, do tipo, porque são os países que não têm nada a perder, não é? Que não têm reservas, não têm moeda própria, e o caso de El Salvador passou por uma dolarização. Portanto, só quem não tiver nada a perder é que tem tudo a ganhar com algo novo e para não ficar dependente do dólar ou do euro. Acho que é o início, vai começar sempre por quem precisa mais, não é? Quem precisa mais de uma moeda é quem tem uma moeda que falhou. Hoje é El Salvador, amanhã não sei como é que estará na Europa, vamos ver. Vamos esperar para ver. Argentina. Sim, Argentina, Nigéria, enfim, Venezuela. Serão países que, obviamente, preferem, porque no passado já tivemos isto, não é? Países que usam moedas de outros países. El Salvador está a usar o dólar. Ora, isto é uma sobressalência total, em termos de um Estado, estar a usar uma moeda do outro Estado, cujas decisões da moeda que usa são totalmente determinadas por outro Estado. Quer dizer, passamos a ser uma colónia. E, portanto, eu acho que esses países vão, garantidamente, ser os mais interessados em ter uma moeda que, ao menos, não é de Estado nenhum. É uma moeda sim, provavelmente. É o Panamá acho que não tem moeda nenhuma e qualquer uma circula no Panamá, que também me parece positivo. E pronto, e portanto o Bitcoin está lá também. Se calhar o Panamá será um candidato, mas já tem um sistema financeiro razoável, sem ter nenhuma moeda própria e só usando dólares e euros. Pronto. Sara. Mais outra pergunta que me chegou no chat privado. Sim. Que eu gostava de saber a vossa opinião sobre as criptos mais direcionado para a Bitcoin. Se consideram que no longo prazo o Bitcoin será, consideram o Bitcoin como uma moeda de troca ou como uma reserva de valor? Reserva de valor. Há várias perspectivas, eu vou dar a minha mas acho que ela discordo. Não pegou a pergunta. Não, acabou. Eu ia juntar, era uma pergunta minha. Está bem, certo. Das cripto menos conhecidas, qual é que vocês acham que daqui a uns tempos vai ser o next big thing? Não respondo esta pergunta porque isso já é aconselhamento financeiro. Exatamente. Eu acho que isto é um mundo especulativo e eu acho que a especulação é uma coisa muito pessoal. Cada pessoa é que sabe e uma pessoa deve evitar indicar, digamos, para quem quer especular com o seu próprio dinheiro ou de alguém. Acho que é uma coisa muito pessoal, muito personalizada e não se deve... Cada um faz a sua reflexão e anda a brincar com o investimento e assume as responsabilidades daquilo que faz, não é? Em relação à questão do Bitcoin, há várias pessoas, enfim, fortes, com personalidades fortes no Bitcoin, estamos a falar de maximalistas, por exemplo, o Fernando Luís é um deles que diz, vai pelo lado do Store of Value, enfim, eu já discuti com ele isto, já debati, enfim, eu comentei com ele várias vezes, ou tentei, e eu acho que
o Bitcoin tem um valor que é especulativo, obviamente, para já é usado, não é? Já há uma procura natural e cada vez mais, não é? Seja por razão for, mas para além disso tem um valor especulativo sobre se vai ser ou não uma unidade de meio de troca. Uma moeda é um meio de troca, é a primeira coisa, não é? Porque reserva de valor, qualquer coisa pode ser, uma casa é uma reserva de valor, um carro é uma reserva de valor, qualquer coisa é uma reserva de valor, não é? A moeda é uma reserva de valor porque ao ser, seja qual for que estamos a falar, não é? E como o ouro acabou por ser e a prata, porque ao ser utilizado como meio de troca, consistentemente, começa a ser usado como unidade de conta em termos económicos e, portanto, o raciocínio económico de todos começa a ser naquelas unidades e, portanto, isso é que lhe dá estabilidade como reserva de valor e, portanto, nós pensamos na moeda. Se queremos uma coisa muito segura e não ter o capital a flutuar, não é? Com risco, vou ter um depósito de X euros, não é? Isso é uma reserva de valor, não é? O Bitcoin, para chegar lá, tem que ser utilizado, adotado como meio de troca, crescentemente, até que, nem que seja através de um nicho, comece a ser usada a unidade de alguma forma, em alguns setores, mesmo que pequenos, mesmo que seja um nicho, as pessoas começam a raciocinar em termos de bitcoins e não de dólares e de euros, e portanto quando começam a fazer contas de proveitos e custos, ou poupança, investimento, começam a pensar em unidades de bitcoin, e nesse momento começa-se a aproximar de ser uma unidade de conta, e isso dá-lhe a estabilidade para ser uma reserva de valor, e a tal volatilidade que existe, toda a gente diz que é impossível o Bitcoin ser uma moeda por causa da volatilidade, mas a volatilidade estamos a assistir da incerteza por todas as razões, mais algumas, sobre se daqui a 50 anos vai ser uma grande coisa ou não. E essa incerteza é permanente, não há forma de fugir. Portanto, só com uma adoção que ainda tem tanto para correr, se existir, não é? Se existir, se tiver sucesso, é com a aproxima de uma moeda. Não sei se o António e o Fred... Eu se calhar gostava de... Bem, em termos de volatilidade, gostava de tirar isso da frente, em termos de ser moeda ou não. Porquê? Porque temos moedas muito mais voláteis do que a Bitcoin, como, por exemplo, a moeda venezuelana, a moeda da Nigéria, a moeda de 30 países Angola. da lista de países mais voláteis, Angola inclusive. Temos cerca de 20 a 30 países que são mais voláteis do que a Bitcoin, e portanto não é por isso que ela não é moeda, e não é por isso que não há de ser moeda, se não for. A volatilidade não é uma justificação. Pode não ser o mais conveniente do mundo, mas não é uma justificação para não ser moeda. E eu gostava de desafiar a ideia de que, possivelmente, porque é que não pode ser as duas coisas? Porque, reparem, quando nós achamos que o ouro é uma reserva de valor, porque tem aquelas características que sabemos, é finito, em teoria, é finito, tem escassez, enfim, tem um custo para extração, tem utilidade, etc. Já mais ou menos percebemos que a Bitcoin tem todas as características, tem o euro, mais algumas. O ouro não é moeda, porque o ouro tem uma dificuldade na transação, porque o ouro é um material pesado, é um material difícil, é um material que nós hoje, para pagarmos na internet com ouro, vamos imaginar como é que isto era, não é? É um bocadinho difícil enviar um bocadinho de ouro por correio para pagar alguma coisa na China, para depois importarmos para cá. Portanto, o ouro não pode ser moeda. Agora, eu não vejo porque é que a Bitcoin não possa vir a ser a reserva de valor, como é óbvio, já provou que é, portanto aí já estamos de ponto assente, reserva de valor já é. Vir a ser moeda, eu não vejo grandes obstáculos a vir a ser moeda, porque na verdade nós vamos continuar a trocar valor. É certo que podemos dizer, mas eu tenho Bitcoin para poupar, mas eu não quero gastar Bitcoin. Não, mas gastar Bitcoin é gastar dinheiro. Quer dizer, quando convertermos a nossa Bitcoin em alguma coisa, para transacionar essa coisa como moeda, estamos na mesma a mexer na nossa Bitcoin. Portanto, vamos na mesma usar a nossa riqueza que foi junta em Bitcoin, vamos estar a usá-la na mesma para fazer pagamentos. Quando compramos um carro, vamos às poupanças, certo? Então, vamos às poupanças, vamos à Bitcoin. Portanto, o que eu não vejo é a barreira, talvez não veja a barreira para vir a ser moeda. Acho que não está no momento, não vai ser moeda hoje, mas acredito que a Bitcoin possa vir a ser moeda no futuro. Não acho que seja o momento. Agora, eu acho que a Bitcoin pode ser as duas coisas porque tem capacidade de circulação, sim. E tem capacidade global para ser também moeda, além de ser reserva de valor, como é natural, não é? Sara, não sei como é que estamos de tempo, creio que já passamos a 1 hora e com mais as perguntas. Vê lá. Sim. Não sei se alguém quer terminar com uma pergunta. Sim.
Pronto. Acho que não. Pronto, resta-me então agradecer a vossa presença. Eu acho que teríamos que ter o Meetup parte 2, parte 3, parte 4, que isto nunca mais acabava. Espero que todos tenham gostado muito. Eu vou só deixar aqui um link que é para os participantes darem um feedback e temas de meetups que gostavam de ver a seguir. E pronto, comprem os livros dos nossos oradores, assistam ao podcast e acho que qualquer dúvida também lhes podem sempre mandar mensagem no LinkedIn, que foram super acessíveis comigo, portanto sejam convosco. Bom, ok. Obrigada. Também agradeço. E Espero um que abraço tenham aos outros participantes. Obrigado. Tá, um abraço, boa tarde. Boa tarde a todos, obrigado. Obrigada.